a doutora Ana, que eu acho o máximo quando ela é chamada assim de doutora Ana, porque Isabela. realmente o doutor é aquele que tem o doutorado mesmo, então a gente tem que, né, se atentar para isso. Ana, me fala, como é que você despertou para a política? Como é que foi? Tinha política já em casa rolando, ou foi na escola, ou foi na rua com os amigos? Como é que foi que você despertou esse lado para a política? Engraçado, né, Xanda? Eu penso muito nisso, assim, o interesse em política de família, assim, em casa já é grande, assim, desde pequena a gente sempre conversou muito em casa sobre isso. Eu gosto de contar para as pessoas a história da carreata da eleição do Lula de 1989, da eleição não, da que ele Que estava coisa concorrendo, linda! né? E eu lembro naquela época de eu estar com a minha família esquerdista, né, na carreata do Lula, e uma pessoa parar a gente morava em Brasília, a pessoa parou a gente e falou: vocês vão votar nesse cara, vocês vão ter que dividir o apartamento de vocês, porque ele vai desapropriar e não sei o que, assim, eu lembro, assim, eu tinha o quê? 7, Essa 8 história anos, é assim, velha, né? e eu lembro de ficar olhando assim, pensando, meu Deus, essa pessoa está completamente ensandecida. Se passaram aí quantos anos? Quase 40 anos desde então, e as pessoas continuam acreditando nas mesmas coisas, sabe? É. Só mudou o personagem, né, Ana? Que quem vai fazer isso agora é o Boulos. É exatamente a mesma coisa, sabe? Continua a mesma coisa. Então, assim, desde pequena, assim, a gente acompanha muito política, mas eu nunca achei que eu ia trabalhar com jornalismo de política, não, Xanda, para falar bem a verdade. Que me conhecia na faculdade, assim, eu falava, não, eu vou trabalhar com tudo, menos política. E a gente morde a língua na vida, né? Demais. Hoje eu não Demais. penso em fazer outra coisa, assim, adoro. É engraçado você falar essa coisa do Lula, né, em 89, porque eu vou te dizer, tem uma coisa que eu me orgulho muito em falar, que eu votei no Lula todas as vezes que ele se candidatou. A primeira vez que ele se candidatou, eu não era obrigada a votar, porque eu ainda ia fazer 16 anos, na verdade, né? Olha. Eu estava com 15 e Aham. tal, mas ia dar tempo de eu fazer 16, a tempo de tirar o título para votar nele. Eu corri, tirei o título e votei nele. E ainda fiz Legal. uma coisa que eu atravessei, eu morava em Niterói na época, né? A gente agora está se falando, você está em Curitiba, eu estou aqui em Salvador. Essas são as maravilhas da internet, a gente pode falar, né? Com as pessoas a qualquer momento, em qualquer lugar. Mas eu morava em Niterói na época, e eu peguei a barca, aquela barca da Cantareira que atravessa para o Rio, né? E atravessei, porque tinha um comício do Lula na Candelária às 20 horas. E eu falei, não vou perder, mas de jeito nenhum, que foi a coisa mais linda esse comício. Ele é histórico, Olha, inclusive, esse comício, né? que E eu tenho legal. tanto orgulho assim, de ter estado ali, né? De fazer parte, né? Disso. E você contando isso que você passou em Brasília e tal, eu acho maravilhoso, porque como a gente fez parte mesmo da história forte do nosso país, né? Isso é maravilhoso. E Agora, a você gente não falou, percebe que é diga, tão recente, né, Xanda? Esse é o negócio. Naquele momento, isso. eu não Agora, percebia que aquele momento era histórico, que a gente estava podendo votar depois de muito tempo. Na minha cabeça, eu achava que votar era um negócio simplesmente que as pessoas faziam. Só depois de muito tempo é que eu é, fui entender o quão especial era aquilo, né? exatamente, exatamente. Agora, me diga uma coisa, você, é porque nessa época, em 89, você ainda era criança, né? Você falou que você tinha uns Aham. 8 anos, Tinha 8 eu anos. já tinha 15, né? Eu já tinha 15, então... Agora, deixa eu te falar, você falou da sua formação, que você queria trabalhar com qualquer coisa, menos com Menos política. jornalismo, política e tal. Qual é a sua formação? Você já falou Eu, também que você é é, professora, qual é a sua formação? Isso. Eu sou formada em jornalismo, né? Eu fiz comunicação assim em Sim. todas as níveis de formação. Fiz jornalismo. Eu tecnicamente fiz publicidade também, mas eu não conto muito para as pessoas essa parte. Fiz mestrado em comunicação e linguagens, fiz doutorado em comunicação social também, fui tudo para comunicação. Mas eu gosto muito dessa área de linguagens, enveredei para o cinema, fui editora de vídeo muito tempo, né, de cinema, e comecei a ir para essa área, assim, fotografia, cinema, aí artes eletrônicas. Hoje eu sou professora de arte eletrônica, né? Arte e tecnologia, tecnicamente, assim. E fui me afastando um pouco dessa coisa do jornalismo, mais desse jornalismo diário, assim, nunca foi uma coisa, assim, muito a minha praia, principalmente porque eu acho que eu era
um pouco alternativa demais, talvez, para o jornalismo tradicional, né? Quando eu estava me formando, assim, o jornalismo audiovisual era uma coisa muito quadradinha, eu olhava aquilo e falava, não, isso não é para mim. Então, por isso que eu fui para de trás das câmeras, eu fui para técnica, eu fui para edição, enfim, me apaixonei por essas coisas. Eu só vou olhar para o jornalismo como possibilidade a partir da internet, né? Que me permite outro tipo de linguagem, outro tipo de postura, outro tipo de abordagem. Aí eu falo, não, peraí, aqui é outra coisa, né? Essa coisa muito polida, muito quadradinha, assim, para mim parecia assim, um absurdo, né? Verdade. Agora, Ana, disso que você falou, eu já estou extraindo vários links, né? Porque a minha filha, ela também é formada em comunicação, ela foi para o lado da produção cultural, né? Mas ela, porque você falou de publicidade, e aí você falou assim da publicidade meio abafando o caso, ela tem isso também, ela trabalhou com publicidade muito tempo, a minha filha, e ela fica também abafando o caso, entendeu? Assim, porque Não é uma coisa ela, assim. engraçado, porque ela diz que é um meio muito misógino, entendeu? Extremamente masculino, uma coisa complicada Uhum, mesmo, né? uhum, E é uma coisa que ela não quer saber mais. Acho que ela ficou 2, 3 anos e ela não quer mais saber mesmo, né? uhum. Então ela caiu para o lado mais da produção cultural mesmo, né? Trabalha muito com editais e tal, né? Ah, Mas enfim, outra coisa que você falou que foi assim, que essa questão do cinema. Eu trabalho com uhum. audiovisual também. Eu vim para a internet depois, né? Eu, na verdade, eu sou formada aqui na Escola de Teatro da UFBA. Eu Ah, que sou legal. formada em licenciatura em teatro, então eu sou professora de teatro, né? Também sou atriz, também sou produtora Nossa, cultural, mas acaba que a gente, como produtor e como ator, você cai também para o audiovisual. Então, eu também produzo muito audiovisual, né? legal. E também atuo no audiovisual. E a minha produção audiovisual é com documentários. Então, a gente Ah, já fez aqui um documentário, não cada uma, a gente depois vai trocar figurinha no Zap, assim, nos bastidores. super. Eu produzi aqui um documentário sobre a festa do 2 de fevereiro, que é a festa de Iemanjá, e o bairro, a Ah, história do bairro Rio Vermelho, que é onde tem a festa. que legal. Eu já produzi aqui também um filme sobre a Feira de Água de Meninos, que é a Feira de São Joaquim, que o Antônio Pitanga ficava lá quando era criança também. Inclusive, o filme do Pitanga, que o Beto Brant ele dirigiu, né? A Hum. parte que foi gravada aqui em Salvador, eu também estava na produção. Então, depois a gente vai Uau. trocar essa figurinha, que eu já vi, Boa. inclusive, no Meteoro. Teve Hum. uma série de documentários no Meteoro, né? Maravilhosos, né? Sim. Sim, essa coisa com o cinema, assim, eu trabalhei essencialmente com documentário, é a minha área, assim, o tempo inteiro em edição de documentário. E no Meteoro a gente puxou, o Álvaro também, né, formado em jornalismo, aliás, a gente se formou na mesma faculdade, ele um ano depois de mim, assim, né, e a gente se conheceu lá, inclusive, e tal, mas a gente puxa muito disso, né, das nossas experiências, assim, né, o Álvaro vinha com uma coisa de internet, e eu vinha com uma coisa de cinema, assim, sabe, então a gente juntou essas coisas para fazer esses mini documentários, assim, um documentário meio de bolso, sabe, e a gente chegou a fazer uma mostra também de cinema, né, que eu tenho uma vontade imensa de retomar, meu plano para o ano que vem é retomar a mostra de cinema, que é uma coisa Olha, que eu tenho eu me muito lembro e orgulho de fazer. assisti, tinha uns documentários que você fez curadoria também, não teve Sim, isso? sim, Né? sim, a gente Documentários de outras pessoas. Nossa, eu achei exatamente. sensacional aquilo, porque o Meteoro, eu acho que o Meteoro, Ana, é um canal. Aqui eu tenho que. Gente, não tem como eu falar, porque tem meu lado fã vai aparecer, então eu já chutei o balde. Entendeu? Eu não quero nem saber. Já chutei o balde mesmo. Assim, o Meteoro ele é um canal diferenciado em tudo, eu acho. Eu não vejo o Meteoro como um canal de política. Ele tem Uhum. política também, Sim, entende? sim. Mas eu vejo o Meteoro como aquele canal assim cultural nível hard, entendeu? E eu acho isso Boa. maravilhoso. Esses dias mesmo eu vi um vídeo do Álvaro que foi dele falando do tapa na pantera, mas eu fiquei aqui, eu falei, gente, esse é Foi o muito bom. meteoro, gente. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix
chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.